Agora, alguém quer tirar essa comissão de 2000 anos atrás. Essas eram as credenciais que haviam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. Jesus disse: estes sinais seguirão a todos que eu enviar. Outros recusam, só isso. Certamente, qualquer incrédulo, qualquer crítico da palavra pode vir com uma identificação de alguma denominação, alguma organização feita pelo homem. Agora, confirmação da comissão. Agora, acho que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você construísse uma casa, ela teria de ser construída de acordo com a especificação. Ou não confirmaria uma casa a ser construída. E você teria de derrubá-la, construí-la de novo. E acho que também, se você estivesse indo pela estrada ou no seu trabalho, e se alguém chegasse e dissesse: sou agente dos Estados Unidos, eu agora o prendo em nome do meu ofício. Agora, você tem direito de dizer a esse homem, se olhasse para ele, estaria de uniforme e distintivo. Isso ainda não faria dele um agente dos Estados Unidos. Qualquer fingido poderia usar isso. Você pode comprar um distintivo aqui em uma loja de artigos de 10 centavos, ir a qualquer bazar e comprar um uniforme ou qualquer coisa. Isso não faz dele um agente dos Estados Unidos. Para se identificar, ele tem de ter seus documentos com o selo neles, para confirmar sua afirmação de que é agente dos Estados Unidos. Ou ele não é nada até ser confirmado que é. Ele confirmou sua comissão e o faz por uma declaração selada. Uma declaração para mostrar que esse homem prestou juramento. E sua comissão foi selada com o selo dos Estados Unidos. E então, por cima do seu nome. E isso o torna, então, quer esteja usando distintivo ou esteja de uniforme. Enquanto levar esse documento, ele é o agente. E essa é a sua comissão. Apenas um distintivo e um uniforme não adiantarão. Vemos isso tantas vezes no exército. Soube por meus irmãos e muitos dos que estiveram no exterior que muitas vezes os japoneses e os alemães e os outros países estrangeiros que estavam contra nós na guerra, se podiam pegar um soldado morto, então pegar um de seus soldados em quem o uniforme servia. Ora, ele podia se passar por um soldado americano, e ele tinha de ser devidamente identificado, ou eles nunca acreditariam em seu uniforme, ou talvez na plaqueta que tinha no pescoço. Ele tinha de ser identificado como soldado americano, pois poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato pode usar um uniforme dos Estados Unidos. E vemos isso em todas as esferas da vida. Vemos isso hoje, talvez na rua. Ouvimos muitas pessoas dizerem que são americanas. E aqui faz algum tempo, saindo do quartel que havia lá em Jeffersonville, eu estava andando certa manhã, fazendo patrulha, e havia um sujeito bem vestido, andando pela rua, com um grande charuto na boca, um funcionário do governo. E ele olhou para mim, de manhã, cedo, de óculos escuros. Eu disse: bom dia, senhor. Ele olhou para mim e disse: foi andando. Agora, pensei comigo mesmo, eu não deveria dizer nada, mas no meu coração ele não era bem americano, pois os princípios americanos não se baseiam em coisas assim. Certo? Companheirismo e
tolerância, boa vontade. E agora, vejam, nem todos os que vivem nos Estados Unidos são americanos. Há espiões, comunistas e tudo mais. E o único jeito de se poder realmente conhecê-los, se estão certos ou não, é mesmo pelo que está dentro deles. Se o coração deles está nos Estados Unidos ou apenas sua carteira, entendem? Depende do que é. Qualquer fingido pode ter estas pretensas credenciais e ainda assim não ser um verdadeiro artigo genuíno. É por isso que creio que todos os que cruzam o nosso caminho, chamando-se de cristãos, embaixadores enviados do céu, devem ter uma confirmação da sua comissão. Creio que deveria haver uma confirmação da sua comissão. Agora, vemos que Jesus disse aqui em Marcos, capítulo 16, que todos os que ele enviou sob comissão levariam a confirmação. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, ele não disse, eles sigam, ou pode ser que sigam. Ele disse, ide por todo o mundo. Agora, alguém quer tirar essa comissão de 2000 anos atrás. Mas ele disse, todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão em todo o mundo e a toda criatura. Estão vendo? E esses eram os sinais que haviam de seguir para aprovar a identificação. A Bíblia disse, o Evangelho não veio a nós só em palavras, mas pelo poder, manifestações do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e manifestando-a. Estão vendo? E por outro lado, o único jeito dos sinais de Marcos 16 poderem seguir ao crente é que o próprio Espírito Santo tome a palavra de Deus e a demonstre ao povo. É isso. Agora, a fé faz essa palavra viver. Estão vendo? A palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. Estão vendo? É ficar com Cristo na palavra. Não vão para a direita ou para a esquerda. Fiquem firmes com ela. Estão vendo? E então, de fato, não é a sua palavra, é a palavra dele. E a palavra dele tem o poder e a autoridade por trás dela. Agora, esse é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, vem com a palavra de Deus. Isso fará a palavra de Deus se manifestar. Ide por todo o mundo, demonstrai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que belo cenário é esse! Se nos aprofundássemos agora e ouvíssemos, essas eram as credenciais que haviam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. E ninguém tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não permitiu que Pedro, Tiago, João, nenhum dos demais, pregasse o Evangelho até esperarem na cidade de Jerusalém, até o Espírito Santo os encher. Pois é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação. Entendem? Agora, essa mesma palavra está tão viva esta noite como na hora em que foi falada. Estão vendo? Só precisamos do Espírito Santo por trás da palavra para colocá-la em ação e demonstrar o poder que ela prometeu. Cada bênção que Deus prometeu, tudo o que Ele disse, pode ganhar vida se o Espírito Santo estiver por trás da palavra. Pois é o que vivifica a palavra e lhe dá vida. Entendem? E agora, sabemos que é isso mesmo. Jesus disse, estes sinais seguirão a todos que eu enviar.
Outros recusam. Só isso. Certamente, qualquer incrédulo, qualquer crítico da palavra pode vir com uma identificação de alguma denominação, alguma organização feita pelo homem ou algo e dizer: sou presbiteriano, luterano, batista, seja o que for. Ele poderia facilmente identificar-se num companheirismo dessa mesma igreja denominacional por causa das suas credenciais. Mas suas credenciais só vêm de uma organização que foi formada por uma teoria e não pela palavra de Deus. Mas Deus, se Ele é enviado por Deus, estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? Jesus disse isso. Estão vendo? É um ou outro. Se tomamos o que alguma organização disse, o que alguma teoria feita pelo homem disse, eles pregarão uma doutrina dessa teoria. E então, essas são suas credenciais para a junta de diáconos. Ou seja o que for, de que estão em bom companheirismo com essa organização. Não tenho nada contra isso, entendam. Mas só estou defendendo o que Jesus disse, entendem? Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. E Jesus disse em São João 14:12, na verdade vos digo, isto é, de fato vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E como pode um homem crer que é enviado por Deus, e então se virar e negar a própria comissão que Deus disse que seria a identificação de cada pessoa que Ele enviasse? Como pode um homem dizer: não existe isso de batismo do Espírito Santo? Como pode um homem dizer: não existe isso de cura de enfermos? Como pode um homem dizer: não existe isso de falar em línguas, expulsar demônios? Quando essas eram exatamente as credenciais que Jesus colocaria em cada crente que Ele enviaria. Essa é a autoridade.